Olá pessoal, meu nome é Fabiana, eu sou aluna do curso de Licenciatura em Informática do Instituto Federal do Espírito Santo, do Polo de Domingos Martins. Eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre os ciclos de um algoritmo genético. Esta atividade faz parte da disciplina de Inteligência Artificial. Bom, mas o que seria um algoritmo genético? Um algoritmo genético, ele consiste em uma técnica de inteligência artificial que pertence à classe particular de algoritmos evolutivos, que usam técnicas inspiradas pela genética e biologia evolutiva para achar soluções próximas em problemas de otimização e busca. Bom, os algoritmos genéticos, eles se diferem um pouco dos algoritmos tradicionais de otimização em basicamente 4 aspectos. O primeiro, eles baseiam-se em uma codificação do conjunto de soluções possíveis e não são parâmetros de otimização em si. O segundo, os resultados são apresentados como uma população de soluções e não como uma solução única. Terceira, não necessitam de nenhum conhecimento derivado do problema, apenas de uma forma de avaliação do resultado. E quarta, usam contradições probabilísticas e não regras determinísticas. Bom, quais os principais conceitos de algoritmo genético? São 3. São os cromossomos, os genes e a população. O primeiro, o cromossomo. Bom, a representação de um cromossomo, ela é fundamental para um algoritmo genético e consiste em uma maneira de modelar a informação do problema num formato viável de ser tratado pelo computador. Em algoritmos genéticos, um cromossomo é uma estrutura de dados que representa uma das possíveis soluções do espaço de busca de um problema, o qual geralmente é representado por um vetor. Como vocês podem ver nessa imagem aqui logo abaixo, a gente tem uma representação do que seria um cromossomo e o que integra um cromossomo, que eu vou falar no próximo slide, no caso que é um gene. Bom, o que seria um gene? O gene, um cromossomo, ele é composto de vários genes, os quais descrevem a solução candidata. Os genes de um cromossomo podem ser compostos por uma string de bits ou por outros valores, inteiros, reais ou caracteres. Aí aqui embaixo, mais uma vez, a gente repete a mesma imagem, onde a gente tem a representação de um cromossomo e do gene, ou seja, um cromossomo ele é composto de vários genes. Bom, e por último, a população. Essa população ela é um conjunto de todas as soluções, ou seja, todos os cromossomos a serem armazenados. Cada cromossomo deste conjunto representa uma solução possível. Cada uma das possíveis soluções é avaliada pelo seu valor de aptidão para o problema. Ou seja, a população ela representa o conjunto de possíveis soluções de um determinado problema, que são os cromossomos, que são compostos de vários genes. Bom, os fundamentos dos algoritmos genéticos. Inspirado na maneira como o darwinismo explica o processo de evolução das espécies, Holland decompôs o funcionamento dos algoritmos nas etapas de: primeira, inicialização, avaliação, seleção, cruzamento, mutação, atualização e finalização. Basicamente, o que um algoritmo faz é criar uma população de possíveis soluções para um problema a ser tratado, inicialização, para depois submetê-la ao processo de evolução. Bom, agora a gente vai definir nos próximos slides cada uma dessa etapa que foi citada até agora, como que seria o funcionamento de um algoritmo genético. Essa aqui é uma ilustração que demonstra um pouquinho para vocês como que é esse ciclo.
Primeiro, a gente começa pela população inicial, é definida uma população inicial. Segundo, essa população ela é avaliada, todas as condições são avaliadas. Dentro dessa avaliação, a gente tem a seleção, logo após a gente tem o cruzamento e, por fim, a mutação. Logo depois da mutação, a gente tem a atualização. Com isso, a gente finaliza o nosso ciclo, que pode ou não haver uma nova avaliação, e a gente volta novamente a todo o ciclo de avaliação, seleção, cruzamento e mutação, ou essa solução ou essa condição é finalizada com uma solução final para o nosso problema, dependendo do algoritmo a ser analisado. Bom, agora eu vou explicar um pouquinho para vocês cada um desses passos para a gente poder entender um pouquinho melhor. A população inicial, ela é gerada atribuindo-se aleatoriamente valores aos genes de cada cromossomo, ou usando algum tipo de inteligência artificial ou heurística para gerar uma população de melhor qualidade, seguindo um critério de aptidão que é medido através da função objetivo do problema de otimização. Esse é o nosso primeiro passo. Segundo, é a avaliação. Geralmente, a avaliação de uma população é determinada através do cálculo da função objetivo, que depende das especificações da otimização. Cada cromossomo é uma entrada para uma função objetivo, ou seja, um algoritmo que calcula o desempenho do cromossomo, cuja saída fornece o valor de aptidão, ou fitness de cromossomo. Logo depois, nós temos a seleção. A ideia principal de seleção em um algoritmo genético é oferecer aos melhores indivíduos da população corrente a preferência para o processo de reprodução, determinando que estes indivíduos passem as suas características às próximas gerações. Dentre os métodos de seleção encontrados na literatura, a gente pode destacar duas. A primeira, que é o torneio. Neste método, um subconjunto de indivíduos, normalmente um par, ele é escolhido aleatoriamente. Contudo, somente o indivíduo com melhor aptidão é selecionado para participar do próximo passo, que seria o cruzamento. E o segundo que a gente pode destacar é a roleta, onde cada indivíduo tem uma probabilidade de ser selecionado proporcional à sua aptidão. Para visualizar este método, considere um círculo representando a população, sendo o indivíduo em setores, onde a área de cada setor é proporcional à aptidão de cada indivíduo. Este método também é denominado amostragem universal estocástica. Bom, o próximo passo é o cruzamento. Uma das principais características do algoritmo genético, que os distingue de outras técnicas de busca, é o operador cruzamento. Cruzamento é a troca de segmento entre casais de cromossomos selecionados, com a finalidade de originar novos indivíduos que poderão ser incluídos na próxima geração. A ideia do cruzamento é a propagação das características dos indivíduos mais aptos da população. Dentre os métodos de cruzamento encontrados na literatura, os mais conhecidos são o primeiro, que é o cruzamento por ponto de corte único, que é o Single Point Crossover. Neste método de reprodução, um ponto de corte no cromossomo é escolhido de forma aleatória sobre a longitude do vetor que o representa. E a partir desse ponto se realiza a troca de material cromossômico entre os indivíduos. E temos o cruzamento uniforme, que é o Uniform Crossover. Neste método, cada gene do descendente é criado através da cópia de um gene dos pais. Bom, e o nosso próximo passo seria a mutação. A mutação é vista como um operador responsável pela introdução e manutenção da diversidade genética da população. Ela trabalha alterando arbitrariamente logo após o cruzamento, ou um ou mais genes de um cromossomo filho escolhido aleatoriamente, fornecendo de forma meios para a introdução de novos elementos na população.
Na maioria dos casos, o operador de mutação é aplicado aos indivíduos com uma probabilidade dada por uma taxa de mutação definida pelo usuário. Bom, e por fim, a atualização. Nesta etapa é definida a porcentagem de indivíduos submetidos em cada interação do algoritmo genético, ou de cada N interações realizadas. Dentre os métodos podemos destacar o primeiro, que é o Single Generic Algorithm, que é um algoritmo genético, que foi proposto por Holland em 1975, foi a primeira forma de implementação de um algoritmo genético. Nessa, a população de uma geração é completamente substituída pela geração seguinte. Segundo, temos o Single Generic Algorithm com elitismo. O elitismo é uma estratégia de implementação onde os N melhores indivíduos de cada geração são preservados para a geração seguinte. Isto garante que os menores e melhores indivíduos de uma nova geração sejam equivalentes aos melhores da geração anterior. E o terceiro temos o State Generic Algorithm. Nesse algoritmo, usualmente somente um ou dois descendentes são introduzidos em cada geração. Após o cruzamento, são definidos os indivíduos da população e serão substituídos de novos descendentes. E por fim, a gente tem a finalização. Na finalização, se verifica as condições de encerramento da evolução foram atingidas, retornando para cada etapa a avaliação em caso de negativo e encerrando a execução em caso de positivo. Nessa etapa é verificado se o algoritmo deve continuar ou não evoluindo a sua população. Dentre os métodos encontrados, podemos destacar o número de interações. O número máximo de interações é um parâmetro definido pelo usuário, né? Quando um algoritmo alcança um determinado valor, ele é finalizado. A convergência da população, o melhor valor, encontrando a função objetivo dentro da população, é subtraído da média de valores das funções objetivo de todos os indivíduos da população. Se este cálculo não exceder o valor pré-determinado pelo usuário, a população convergiu e o algoritmo é finalizado. E temos o tempo de computação. Neste método, o usuário define o tempo máximo de computação para a execução do algoritmo. Após decorrido esse tempo, o algoritmo é finalizado. E por fim, o aptidão-alvo, que é o valor-alvo para a aptidão é definido pelo usuário. O algoritmo ele finaliza quando, em uma geração, o cálculo da função objetiva de um dos indivíduos da população resultar em um valor igual, melhor ou igual à aptidão-alvo já pré-definida. Bom, pessoal, espero que possa ter contribuído um pouquinho com o estudo e o conceito de um ciclo de um algoritmo genético. E por fim, eu botei essa citaçãozinha sobre o algoritmo, a inteligência artificial em si. O principal objetivo dos sistemas de inteligência artificial é executar funções que, caso um ser humano fosse executar, seriam considerados inteligentes. É um conceito amplo e que recebe tantas definições quanto damos significados diferentes à palavra. Ou seja, os sistemas utilizados, no caso de um algoritmo genético, ele vem justamente para tentar substituir a inteligência humana. Não chegar a substituir, mas os sistemas chegarem ao ponto de fazer mesmo algumas funções inteligentes que o ser humano faria. Então é isso, pessoal.